Nesta manhã recebemos o coordenador de saúde para falar sobre o aumento expressivo de casos de Covid-19 neste ano de 2022. E ele também falou da importância da vacina tanto para adultos como para as crianças, a importância da imunização para que a gente possa vencer mais uma vez esta nova cepa, essa nova variante do vírus da Covid-19. Hoje nós recebemos aqui no Jornal da TV Erechim o coordenador de saúde, Rafael Ayub, e a gente vai falar de um assunto bastante importante e necessário neste momento, a pandemia. Infelizmente, ela não acabou e os números têm mostrado que ela está cada vez mais crescente aqui na nossa cidade. Rafael, bem-vindo. Muito obrigado, para mim uma grande satisfação estar aqui de novo na TV Erechim, falando um pouco com a nossa comunidade aí de Erechim e da região, realmente sobre esse momento da pandemia do ponto de vista da saúde pública, né? Pois é, Rafael, ela está bastante preocupante, porque a gente encerrou o ano aí sem hospitalizados, os números dentro de uma média que nós achávamos normal, e de repente aquele boom de casos. Na verdade, isso a gente vê até realmente com as estatísticas, né? A prefeitura vem divulgando seu boletim diariamente, com exceção do final de semana, obviamente, e várias ações já foram tomadas, inclusive nesse ano, para a gente tentar melhorar o fluxo de atendimento desses pacientes, né? Então, tu bem falaste, lá no início do ano, aqui temos os dados, nós tínhamos 3 pessoas internadas, né? 2 em UTI e 1 em leito clínico. Sim. Nós fechamos o dia 31 de janeiro com 20 pacientes internados. Que loucura! Voltando a ouvir falar em óbitos, né? Quanto tempo a gente não ouvia em falar em óbitos por causa do Covid? Infelizmente, esse final de semana foram 3 óbitos, né? 2 aqui de Erechim e 1 fora de Erechim. De alguma forma, nos mostram também as estatísticas que esses pacientes que estão necessitando de internação ou que estão indo a óbitos é porque não completaram o seu ciclo de vacinação. E aí a gente comenta que o ciclo completo de vacinação são as 3 doses para quem pode estar tomando as 3 doses. E pelo menos começar o esquema para aquelas pessoas que podem, né? A gente ainda hoje vê pessoas indo tomar a primeira dose, mesmo adultos, quando a gente sabe que agora abril foram para as crianças. Felizmente, a gente tem tido uma boa adesão e, infelizmente, a gente tem visto, inclusive, óbitos de crianças, até em idade não vacinável, inclusive, né? A Omicron, ela trouxe um novo cenário para a nossa pandemia, né? Ela vem com uma velocidade muito grande de transmissão. Felizmente, a gente vê que pelo percentual vacinal e naqueles locais onde a cobertura vacinal é maior, os casos de gravidade são menor. Mas a grande preocupação hoje do sistema de saúde tem sido realmente com aquelas pessoas que estão sem a imunização. Então a gente vê os casos aumentando muito em crianças e via no estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, o ano passado tivemos em torno de 63 mil casos de Covid em crianças. Só no mês de janeiro já tivemos mais de 24 mil casos. Nossa, É um aumento muito grande. Talvez, e em razão disso é que a gente vê estudos mostrando que a imunização tem dado resultado, que são públicos que não estavam sendo alcançados pela imunização. Então o vírus ele vem sofrendo mutação, ele vai procurar aqueles hospedeiros que não tenham a proteção e obviamente a gente sabe que a vacina ela não é eficaz 100% para a pessoa não ter o Covid, mas ela é eficaz em um grande percentual na não gravidade daqueles que se acometerem. E por isso a importância da vacinação também, porque aqueles que estão imunizados têm um poder de transmissão menor. E aí é o apelo que a gente sempre faz nesse momento em que a nossa região já sofre o segundo alerta por parte do governo do estado, de manutenção dessas medidas de cuidado, de uso de máscara, de lavagem de mãos. Aqui a gente não usa máscara na gravação porque a gente mantém o distanciamento, né? A gente que vem controlando os sintomas. A gente vive um momento de escassez de testagem, e não porque a secretaria não queira testar, mas por causa de falta dos insumos realmente para teste. Não adianta querer comprar, porque não existe disponibilidade. Então a gente vem atuando com o teste rápido, em detrimento ao RT-PCR, porque o teste rápido ele tem um resultado no momento, preciso, né? Mas ele mostra se tu está ou não com o vírus, né? Enquanto o RT-PCR tem demorado 3, 7 dias até para vir o resultado, quando tu já não está nem transmitindo mais a doença. Então a gente tem trabalhado lá na secretaria, hoje a centralização dos atendimentos de doenças respiratórias na antiga UPA, lá no Centro de Referência de Pronto Atendimento, ela é uma medida para a gente centralizar os casos lá.
A testagem ela vem sendo feita desde a última reunião do Comitê Regional apenas em casos específicos e as notas técnicas do governo do estado é que nos norteiam em relação a afastamento, em relação à testagem e a gente segue trabalhando para tentar amenizar essa transmissibilidade e principalmente amenizar a necessidade de internação hospitalares, porque também a gente vê já um limite da nossa estrutura hospitalar e de saúde prejudicada. Então a gente precisa realmente dar essas respostas e espera o apoio da comunidade mais uma vez nesse momento, simplesmente com o uso de máscara, com a lavagem de mãos e principalmente com a vacinação, né, Sandra? Pois é, Rafael, a gente sabe que está faltando testes aqui na cidade, como está faltando em todo o país. Essa é uma reclamação de todos os órgãos de saúde. Muitas pessoas não estão sendo testadas, não estão tendo sintomas, ou têm sintomas muito leves que acabam não ficando em casa. Tem acontecido isso aqui em Erechim? Tem acontecido também. A gente tem ainda também, né, Sandra, e é importante se dizer isso, a gente tem ainda a subnotificação, né, por várias razões. Uma delas é justamente a mudança no critério de testagem. Hoje, os assintomáticos, mesmo que sejam contatos de alguém que confirmou, eles nem testados são mais. E essas pessoas continuam no mercado de trabalho. Por isso a importância daqueles cuidados básicos de utilização de máscara, de tentar manter uma distância de 1 metro a 1,5 metro de uma pessoa para outra, de lavagem de mãos e principalmente da vacinação, mas do esquema completo. O que a gente tem visto é muito pouca gente procurar a terceira dose, então a gente vê aí índices de 90% da população vacinável alcançada, mas em termos de terceira dose não conseguimos passar dos 40%, né? Então é importante fazer esse apelo. A dificuldade de testagem ela é na área pública, na área privada, é dentro das empresas, não existem mais insumos. Mas não se esperava esse aumento. A gente tem a tendência de repetir o cenário do hemisfério norte, né? Então a gente viu isso na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, o aumento dos casos. Como aqui a gente tinha um esquema vacinal bem avançado no Rio Grande do Sul, talvez não se esperasse um avanço tão grande assim. E a gente ainda teve o período de férias desse pessoal em trânsito, as festas de final de ano e os trânsitos de férias, de praia. E a gente tem visto que todo mundo que volta de viagem, até com receio de passar para os seus queridos, para os seus entes, quer fazer a testagem. Sim. Mas a gente repete que em momentos de pandemia, em escassez de recursos, talvez os sinais clínicos que sejam mais importantes, né, Sandra? Então, manter atento. Deu aquela dor de garganta, deu febre, já faça o seu tratamento em casa, já procure seu médico de confiança. As unidades básicas de saúde e pronto-socorro realmente estão lotados. A gente fazia uma média de 200 atendimentos por dia, hoje são 400 atendimentos por dia. Não tem equipe que suporte. A equipe já está estafada. Cancelar férias hoje é uma dificuldade, porque já estavam há quase 2 anos em momento pandêmico sem férias também. Então, tudo isso complica, mas a gente tem tentado dar as respostas. Então, primeiro, hoje, lembrar que a unidade de referência de pronto atendimento é a unidade de referência para doenças respiratórias. Então, as UBSs hoje deixam de atender as síndromes respiratórias e encaminham para a unidade de referência e mesmo o pronto-socorro do Santa Terezinha. Naqueles casos leves, a indicação é procurar realmente ali onde era a UPA, onde funciona a UBS Centro. Se necessário, eles serão encaminhados para o hospital. Se for de uma gravidade maior, já com saturação baixa, com dificuldade respiratória, sim, será encaminhado ao hospital. Mas nesse momento a gente está criando e botando em ação os planos de contingência para ainda continuar atendendo as outras patologias e também poder dar uma assistência às doenças respiratórias, né? Correto. Quanto à vacina da gripe, as pessoas têm procurado, porque essa também ela ajuda a amenizar alguns sintomas que podem ser confundidos com a Covid também. E veio realmente um aumento dos casos da H2N3, que se chama, né? E essa vacinação da gripe, só é importante reforçar que ela está disponível também a toda a comunidade, junto com o esquema de vacinação das outras vacinas nas UBSs ou lá na unidade de referência central. Mas quem já tomou essa vacina da gripe o ano passado não toma de novo, porque a vacina nova vai vir só em junho. Sim. Mas muito pouca gente procurou o ano passado mesmo, então muitos estão procurando. Hoje eu diria que em torno de 10% que vai procurar a vacina do Covid já faz a vacina da gripe também. Ela pode ser feita no mesmo momento, inclusive. Então, aproveitar também, justamente para evitar essa confusão, né? A gente, mesmo estando no verão, a gente sabe
que é a questão de ar-condicionado, de sol, isso faz com que a imunidade baixe e favorece também a própria gripe comum, digamos assim. Então é importante sim vacinar e buscar a imunização tanto para a gripe comum como para o Covid nesse momento, que é a única ferramenta que a gente tem para realmente evitar a gravidade dos casos do Covid, principalmente. Né? Rafael, alguns especialistas no assunto dizem que a gente ainda não atingiu o famoso pico da doença nessa nova variante. Teremos realmente esse novo pico aqui em Erechim? Ou já estamos vivendo esse pico? Sandra, hoje a gente comenta e ouve nas rodas de conversa, né, que talvez todos os grupos hoje tenham gente infectadas, né, e grupos familiares também, pelo que a gente vê, né. Infelizmente, talvez pelos estudos que a gente vê de progressão da doença no estado, nos leva a crer que o nosso pico, digamos assim, ele se dará em torno do dia 15 de fevereiro. Então, a princípio, ainda temos 2 semanas aí, provavelmente, de aumento do número de casos, e isso a gente também vê no boletim, né? Tínhamos lá, no início do ano, cerca de 23 casos ativos. Hoje já passam de 400 casos ativos, né? E a gente ainda tem a subnotificação pela digitação. Por isso, às vezes, até o governo do estado mostra um número maior do que o nosso boletim mesmo, em detrimento de que aqui não contamos, por exemplo, se a mesma pessoa já teve Covid 2 vezes, a gente conta ele uma vez só. No governo do estado já conta as 2 vezes. Tem a questão do reteste, então são vários os fatores que fazem com que a gente tenha a convicção que o caso é muito maior aqui em Erechim de que 400 casos ativos. Mas reforçamos a necessidade de que talvez hoje o diagnóstico não seja a parte mais importante da testagem em relação ao diagnóstico. O diagnóstico, claro que é importante até para a gente tratar os que estão com sintomas. Com certeza. Mas em relação aos assintomáticos, talvez não seja a estratégia mais importante nesse momento. E sim os cuidados, e aqui a gente sempre vai reforçar isso, né? Os cuidados, uso de máscara, lavagem de mãos e vacinação, porque é o que a gente pode fazer hoje, até para desafogar o sistema de saúde e a gente poder seguir tratando as outras patologias que também causam desconforto, causam dor e causam também sofrimento à nossa comunidade. Né? Você fala em 400 casos aqui em Erechim, visto que nós temos toda uma região que passa por Erechim. Pessoas que vêm de Barão de Cotegipe, de Campinas, trabalhar em Erechim, fazer suas compras no comércio de Erechim. Então, se nós olharmos todo esse universo, a nossa região em si está com muito mais casos. E já passamos, inclusive, o maior pico que já tivemos, que foi lá por março do ano passado, né? Então, o número de casos ativos realmente ele é muito alto. E é essa analogia que a gente tenta fazer também, né, Sandra, e mostrar para a comunidade. Se desmobilizaram estruturas, obviamente, porque o custo de uma UTI ele é muito caro, a dificuldade de encontrar profissionais, então se desmobilizaram leitos de UTI em todo o estado. Existe ainda a dúvida na questão do financiamento, que foi prorrogado, o financiamento dos leitos de UTI agora em fevereiro. Mas o que acontecia lá em março do ano passado, quando tivemos um período crítico, e inclusive as estruturas hospitalares aqui tiveram que aumentar o número de leitos de UTI? É que lá a proporção de pacientes que eram infectados e necessitavam de internação hospitalar, ele era muito alto. Então a gente pode dizer que se eram 60% o índice de pacientes contaminados que precisavam de internação, hoje esse índice ele é muito menor. Só que o número de infectados ele é muito maior. Então se antes a cada 600 precisavam de internação, hoje a cada 1.000 talvez 60 precisem de internação. Só que a gente não tem mais 1.000 hoje, a gente tem 6.000, 8.000. Então, o que faz com que a gente entenda que ainda as estruturas hospitalares e de serviço de saúde serão muito demandadas. E por isso, mais uma vez, é que a gente pede o apoio da comunidade para que a gente possa tratar nos primeiros sintomas, isolar, ter os cuidados para não transmitir o vírus para outras pessoas, porque a gente não sabe quem é assintomático que tem o vírus ou não. Então, as medidas de proteção são as mesmas, mas que a gente possa não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde e que a gente não precise abrir mão de planos de contingência onde, de novo, se suspendam atendimentos seletivos, entre outras coisas que a gente sabe o sofrimento que as outras doenças também causam na nossa comunidade. Né? Nessa nova variante é muito comum a gente ouvir as pessoas falando eu vou viver normalmente porque se eu pegar em mim o sintoma vai ser fraco. Mas se esquece que de repente a pessoa com que eu vou passar o sintoma não vai ser fraco. Essa variante realmente ela tem um efeito menor, mas algumas pessoas já têm alguns problemas de imunidade que pode acarretar numa gravidade maior.
Tu tá perfeita na colocação, Sandra, é exatamente isso. E por isso que a gente fala sempre que o sistema de vacinação, ele não é tanto uma proteção individual, e sim uma proteção coletiva. Nesse momento, o que a gente sabe é que o Covid, ele é mais agressivo nas pessoas que tenham comorbidades. Por isso, geralmente, são os primeiros a serem vacinados. Mas aquelas pessoas que têm uma vida normal podem também passar por um momento de queda da sua imunidade. Claro. E ninguém está salvo de um agravamento de uma patologia, principalmente o Covid, que ele continua sendo uma doença agressiva sim, com uma mudança de sinais e sintomas hoje, acometendo sim mais aqueles que estão sem o esquema vacinal completo ou que possuem comorbidades, mas às vezes pegando pessoas íntegras também e que por alguma questão esteja apresentando um problema temporário de saúde e isso acaba agravando a sua situação de saúde e podendo inclusive necessitar de internação em UTI, como a gente tem visto nos dias de hoje, né? Então, mais uma vez, é reforçar, né, Sandra, em termos Sempre de região, reforçar. a questão dos cuidados, porque realmente com uma diminuição de testagem, e isso é importante que se diga que são critérios definidos por um comitê, justamente pela iminência de falta. Hoje, se a gente for falar na terça-feira, agora nesse horário que estamos gravando, a gente tem disponível ainda cerca de 300 testes na secretaria. Claro que a promessa do governo do estado é entregar mais 1.300, mas estamos testando de 300 a 400 pessoas por dia, mesmo com os novos critérios, o que nos dá uma margem aí de ter teste para 3, 4 dias. O RT-PCR, que seria o outro recurso que teríamos, ele demora de 3 a 7 dias para vir o resultado e mesmo assim na nota técnica do estado hoje, ele é para ser usado só em casos mais graves também, porque existe uma falta de insumos. Então hoje, talvez a gente esteja se caminhando para um período aí de pandemia onde o quadro clínico já determine o diagnóstico. Né? O que a gente fala do Covid? Tem tosse, tem dor de garganta, tem febre, mas faz o teste para confirmar. Hoje já não precisa mais fazer o teste para confirmar e se trata igual os sintomas, porque o Covid é tratado através dos sintomas. Então você que tem aí um sinal, um sintoma leve, procure o seu médico, procure o tratamento adequado já no início. Tente fazer o isolamento se possível for e se não for possível, utilize máscara, faça a higiene das mãos e procure a vacinação, que ainda é o meio mais seguro de a gente prevenir esse alastramento e essa gravidade da doença na nossa comunidade. O Comitê Municipal já estuda alguma medida mais restritiva aqui para a nossa cidade ou não? Não, na verdade hoje o que a gente sabe em relação à Covid, né, Sandra, é que realmente como existe um grande número de transmissão e inclusive os assintomáticos estão por aí, o que a gente pede é que a população se cuide. Não existe ainda em mente, nem do Comitê Regional, nem do Comitê Municipal, restrições de atividades ainda nesse momento. Mas tudo vai depender do estresse e da saturação do sistema de saúde hoje. Porque como a gente vê um monte de caso, ainda um percentual da população com pelo menos as 2 vacinas, mas temos que melhorar a questão da terceira dose, isso pode fazer com que a gente não sobrecarregue ao extremo o nosso sistema de saúde e nós não precisemos de restrição. Então isso é avaliado a cada semana, junto com os alertas do governo do estado, para que a gente possa passar por essa fase aí que, se Deus quiser, realmente, a partir de meados de fevereiro, possa começar a diminuir, sem restrição nenhuma de atividades. É o fim da pandemia? Essa é a última variante, como alguns talvez com esperam. O nome pandemia, né, Sandra, de ter um grande número de contaminados, mas é uma doença que veio para ficar, né, Sandra, que a gente vai ter que se vacinar provavelmente todo ano, a gente precisa ter bons hábitos de saúde também, né, obviamente não é só a vacina, mas uma boa alimentação, exercícios físicos para manter o nosso corpo protegido de outras doenças também, mas é uma doença que infelizmente veio para ficar e a gente tem que aprender a lidar com ela para que ela não seja mais pandêmica, que não atue ou que não atinja tanta gente. Mas a gente vai ter que ter essas medidas de higiene da mão, o uso de máscara obviamente não, mas quem se sentir confortável e quiser continuar utilizando, talvez a gente ainda veja muita gente, mesmo com o encerramento do efeito pandêmico, utilizando para se proteger e proteger os outros principalmente. Né? Como é que está a vacinação para criança? A vacinação para criança a gente já atingiu cerca de 800 crianças aqui no nosso município, já são mais de 50 mil no estado. Importante reforçar que nenhuma apresentou sinal adverso, nenhuma apresentou reação, tem sido uma adesão a cada dia que passa. Talvez com as notícias de internação e óbitos de criança isso aumente a procura, às vezes até pela preocupação,
mas o que vale a gente reforçar aqui como profissionais da área da saúde é que não são vacinas experimentais. São vacinas aprovadas por um órgão de vigilância sanitário que tem pesquisadores, que tem pesquisa científica feitas e que realmente tem se mostrado o único método para que a gente não tenha tanta gravidade nas doenças e principalmente no Covid. Então, vale o reforço aqui. Leve a sua criança de 5 a 11 anos. A gente já está fazendo a abertura da vacina para todas as crianças de 5 a 11 anos, não precisa mais ter comorbidade. Lembrando que o esquema ainda aqui em Erechim é na quarta e na quinta-feira exclusivamente vacinação de crianças e na segunda, terça e sexta a vacinação dos adultos. Rafael, obrigada por todas essas orientações importantíssimas e que sirva de alerta, né, para que eu me cuide, você, enfim, todas as pessoas façam a sua parte para a gente passar por esse turbilhão mais uma vez e desta vez de uma forma mais tranquila. É isso aí, Sandra. A gente que agradece em nome da secretária Ecles, da adjunta Dani Cola, esse espaço aqui para a gente poder esclarecer isso para a nossa comunidade e fazer esse chamamento realmente importante da vacinação. Leve seu filho, vá fazer a terceira dose, porque isso tem mostrado um resultado satisfatório de menos impacto nos sistemas de saúde para que a gente possa continuar vivendo normalmente.